Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, saúdo vocês com a paz do Senhor, espero que estejam bem, alegres, firmes nas promessas do Senhor. Já participamos da ceia, esse tempo tão precioso da parte do Senhor. E eu creio que vocês, nós lemos o texto de 1 Coríntios 11, onde Paulo nos fala que aquilo que ele recebeu, ele também nos oferece, né? Aquilo que o Senhor fez na cruz, aquilo que o seu sacrifício na cruz é tido como um memorial para nossas vidas. Nós devemos estar pensando e nos preparando todas as vezes que temos a oportunidade de cearmos, de recordarmos, de lembrarmos aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Nós estávamos completamente alijados, completamente distantes do Senhor, mas Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele se entrega por mim e por você e nos propicia a oportunidade de sentarmos à mesa como filhos, família de Deus. E por isso Ele nos lembra que esse tempo, isso que nós fazemos no versículo 26 diz que todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, nós devemos estar aqui lembrando aquilo que aconteceu no passado e olhando, fitando para o futuro a promessa de que o Senhor um dia vem nos buscar. Enquanto isso, como família de Deus, nos reunimos à mesa do Senhor, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, porque ela nos trouxe vida. Ela que nos trouxe a vida, ela que nos trouxe o acesso direto a Deus, o acesso direto ao Pai. E isso é maravilhoso. E Paulo fala, olha, é verdade, vocês andam com tantas coisas, vocês têm tantas correrias, vocês têm tantos afazeres, e o mundo vai sendo levado de um lado para o outro, e você também vai sendo carregado junto, e você precisa parar, você precisa sentar. E ele fala, examine-se, pois, faça novamente uma retrospectiva, olhe para a sua vida, dá uma olhadinha como as coisas estão andando. Você está sendo carregado por esse mundo, você está sendo assoberbado pelas coisas que tem nesse mundo para você fazer, você está sendo empurrado pelas práticas desse mundo e você não está se apercebendo. Senta, aquieta, examine-se, pois, para que você coma e beba do pão e do cálice até que Ele venha. Enquanto isso, não faça desse momento mais um ritual, mais uma atividade que você tica. Talvez você tenha sentado para tomar ceia até de pijama, estou em casa, já com alguma coisa no fogo, já preparando o almoço, e a gente vai correndo e vai entrando nesse processo e não se apercebe que esse momento ele é precioso demais para as nossas vidas. E nós vamos vivendo, e aquilo que são marcos que o Senhor coloca pedagogicamente para nos lembrar daquilo, de quem somos, da onde fomos tirados e para onde estamos indo. Muitas vezes nós nos perdemos no meio dele e tornamos um ritual pelo ritual, nos tornamos religiosos. Às vezes participamos de algumas coisas na igreja para não sermos chamados a atenção. Se eu não for nascer, o pastor liga. O irmão da confraria pergunta. Então eu vou para não dar problema. Não, são momentos preciosos que o Senhor dá a oportunidade a cada um de nós a pararmos, a refletirmos, a lembrarmos daquilo que estamos fazendo e para onde fomos chamados, por quem fomos chamados. E a ceia do Senhor é um desses momentos. Mas não só a ceia, há tantas outras coisas que nós vamos fazendo na nossa vida cristã, nós vamos caminhando e a oração já perde aquele entusiasmo. Ir à igreja, às vezes, eu vou no culto, aí depois a gente termina rapidinho lá e já vai para a nossa programação. Ou nós estamos em casa, né? Agora em tempo de pandemia, a gente vai fazendo a ceia e a gente já vai resolvendo outras coisas aqui junto, logo termina rapidinho e aquilo se torna mera e tão somente um ritual. E assim não foi diferente naqueles que viveram com Jesus, naqueles que andaram com Jesus, viram face a face o Senhor Jesus. Eles andavam, eles estavam junto com Jesus. Jesus estava fazendo o seu ministério de 3 anos, e lá em João, capítulo 7, diz que Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matá-lo, tinha os saduceus, tinha
aquelas pessoas que estavam em volta observando, tinham todo tipo de pessoas ali em volta de Jesus. E eles olhavam, eles fitavam, eles de alguma forma faziam perguntas jocosas para Jesus, como aqui no capítulo 7, no versículo 3, diz assim: dirigiram-se, pois, a ele e a eles os seus irmãos, e lhe disseram: deixe esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Jesus está indo para Galiléia e só vai para a Judéia. E eles sabiam que na Judéia tinham pessoas que queriam matar Jesus. Mas fala, você, por que fazer as suas obras em oculto? Vai para lá, mostra para eles quem você é, mostra o que o Senhor é capaz de fazer. E Jesus disse a eles assim, no versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ou seja, Jesus está falando, aquilo que o Senhor preparou para que eu passasse ainda não chegou a hora. Mas o tempo de vocês, o tempo da Torá, o tempo da lei, o tempo dos costumes, o tempo dos rituais, o tempo de vocês ficarem aí tentando ver quem eu sou, fazendo as suas acusações, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo que vocês estão vivendo. Mas há um tempo excelente da parte do meu Pai, e eu estou escutando, espreitando o tempo que o Senhor tem para mim. Nesse momento, eu continuo o meu percurso. E outra coisa, não tem nada, se você ler o capítulo aqui, você vai ver que eles estavam prontos a matar Jesus. E Jesus diz, é isso mesmo, porque quando a palavra do Senhor, quando eu começo a me revelar quem eu sou, eu desinstalo as pessoas, eu tiro as pessoas daquele lugar de conforto, e as pessoas não querem. E aqui que esses homens queriam fazer, o que era? Era tirar a vida de Jesus. No versículo 7, ele diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito e de suas obras que são más. A própria vida de Jesus denuncia quem eles são. Subi vós à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O Senhor tinha muita noção do seu tempo, daquilo que ele estava para fazer, daquilo que ele estava fazendo. Ele não estava simplesmente indo no sabor dos dias, das multidões, daquilo que acontecia empolgadamente no meio deles. Porque nesse tempo, se você ver no capítulo 7, um pouquinho para frente, no versículo 37, diz que no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. É interessante que aqui o que estava acontecendo, e um movimento, e o pessoal vai para cá, e um pessoal vai para lá, e nesse movimento estava tendo a festa dos tabernáculos, ou o Sucote, ou a festa das palhoças. Era uma festa muito grande, onde o povo saía das suas regiões, vinham para estar junto, montavam casas de palhoças bem simples, para lembrar durante essa festa que eles viveram no deserto, que eles estiveram ali no meio da sequidão do deserto, e que naquele tempo o Senhor foi com eles, o Senhor cuidou deles. Então eles trazem esse memorial, eles trazem o memorial da provisão de Deus, porque agora, durante essa festa, é o momento de entregar as colheitas, é de mostrar como Deus foi bom para com eles, como eles estão agora com a mesa farta e repleta, e eles estão felizes, e são 7 dias de grande festa. Eles vão ao templo, e há uma festa muito bonita, porque os sacerdotes vão andando pelas ruas, e os sacerdotes pegam a água no tanque de Siloé, e quando eles pegam a água no tanque de Siloé, onde o Senhor cura o cego, naquelas águas eles vão e levam para o templo, e quando eles vão andando, marchando pelas ruas, eles vão cantando, eles vão celebrando o Deus da provisão, o Deus que esteve com eles, que trouxe a água, que trouxe a chuva, que regou as colheitas deles, o plantio deles, e eles celebram e cantam vigorosamente.
e eles entram no templo e aquela água é derramada sobre o altar, onde tem os animais que foram sacrificados, ali é o sangue dos animais que é derramado ali, e há uma grande efusão, uma grande celebração, e eles estão vivendo isso, eles estão vivendo esse momento cheio de júbilo e de gratidão. Um momento bonito, né? A colheita, o plantio foi feito, a colheita foi abundante, e eles vão até o altar do Senhor celebrar e dar graças ao Senhor. Que coisa bonita, que coisa boa, mas havia ali uma festa que já tinha virado um grande ritual. As pessoas, é verdade, entravam no templo, jogavam a água, lavavam ali com a água do tanque de Siloé, mas no tempo de Jesus, Jesus está ali na sinagoga, Jesus está ali no meio de alguns homens que intentavam matá-lo, Jesus está no meio de alguns homens que acham que aquilo que ele está falando não é verdade. Alguns acham que ele é um falso profeta, alguns acham que ele é um grande mentiroso, um embusteiro, e eles estão ali olhando para aquela festa, celebrando aquele momento de festa. Havia uma agitação na cidade, e Jesus havia vindo, lembra? Jesus havia vindo da Galileia, porque ele não passa pela Judéia, porque os homens desejam matá-lo. Mas ali ele chega para a festa. Ele chega e no capítulo 7, no versículo 37, diz: no último dia, Jesus está ali com eles, o grande dia da festa, o auge da festa, o grande momento de celebração. Jesus levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O costume na sinagoga é que eles ensinassem sentados, que eles ficassem sentados, todo um ia falando, depois o outro falava, e assim eles procediam. Nesse momento, Jesus irrompe na história. Jesus se levanta e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era um momento, podemos dizer assim, um festival de águas, né? Porque eles estavam celebrando a água que eles não tiveram no deserto, mas que no meio daquela terra seca onde eles viveram, por onde eles andaram, na tradição, Moisés foi aquele que tocou a rocha que no Novo Testamento vai falar de Jesus Cristo, é aquela rocha que quando ele bate, ela desce com a água e mata a sede das pessoas. Eles se lembram dessa tradição, eles se lembram desse momento que foi passado de geração em geração, e ali eles estão lembrando que eles passaram dias de sequidão e estio, e eles dizem: olha, é bom celebrar, nós precisamos celebrar a vida, celebrar a colheita, a provisão de Deus, porque nós recebemos isso lá em Levíticos 23, quando eles recebem a orientação da festa dos tabernáculos. E eles dizem: olha, nós continuamos fazendo tudo direitinho, nós somos os religiosos que cumprem tudo aquilo que o Senhor nos mandou, a lei está sendo cumprida e observada. Mas Jesus irrompe na história, Jesus se levanta no meio deles e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Lembra quando Jesus fala aos seus irmãos, aqueles homens que observam, aqueles judeus, eles: ainda não é chegada a minha hora. Mas ele chega até esses homens que estão vivendo um momento ritualístico, estão vivendo um momento de celebração. Há uma festa que está sendo contemplada, e ela é mais uma festa. Ela é uma festa bonita, onde as pessoas comem muito, se encontram, celebram, estão juntos. A água é jogada sobre o altar, e Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós vivemos dias de profunda sequidão. E você diz: é verdade, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Não, meu irmão, nós vivemos dias de profunda sequidão, também no meio dos religiosos, também no meio daqueles que professam ser filhos de Deus, daqueles que são crentes, pessoas que estão vivendo dias de grande desespero, pessoas que estão se sentindo com a alma abatida, pessoas que estão se sentindo cansadas em verdadeiros lugares de sequidão e estio, gente que pergunta: onde está Deus?
gente que pergunta como o povo no meio do deserto, será que não é melhor voltar para a minha antiga vida, voltar para as mesmas coisas, para as mesmas práticas? Eu acho que você já teve a experiência de se encontrar com pessoas e conversar com elas, começar a falar alguma coisa sobre Jesus e elas dizem, eu já fui crente, eu sou um desviado, eu agora não estou mais na igreja. Como é que pode? Como é que pode alguém que conheceu o Senhor Jesus dizer, não, agora eu não estou mais, agora eu estou vivendo outras coisas, agora eu estou com um tempo muito corrido, não dá mais para eu congregar, não dá mais para eu estar no meio do povo de Deus, não dá, agora eu estou vivendo outras coisas. Como é que pode? Como é que pode alguém que conheceu Jesus achar que não é tempo de estar com Ele? Mas o mundo vai nos levando, os rituais, as músicas, as grandes festas, e a gente vai vivendo aquilo simplesmente pela emoção. Eu me lembro quando criança, na casa da minha avó paterna, eles tinham um piano, tinham um órgão, que era aquele órgão de pé assim, talvez vocês não tenham ideia do que é isso, é um órgão que com ar, né, você põe os pés assim, e ele tocava. E eu tinha uma tia que também tocava, minha avó tocava piano e uma das minhas tias tocava violino. E às vezes na casa da minha avó eles cantavam hinos. E os hinos, você imagina um órgão tocado a pé, um violino. Então, digamos que não era o louvor mais perfeito aos ouvidos, musicalmente falando, mas haviam letras extremamente expressivas, porque cantava a palavra de Deus, cantava-se os salmos, cantava-se as promessas do Senhor, cantava-se os atributos de Deus, e a gente celebrava a presença de Deus. É verdade que algumas músicas hoje, eu não quero ser saudosista, mas nós temos músicas muito emocionais, precisa da bateria, o som precisa retumbar, a música precisa ter um efeito de luz agora, as pessoas, o cantor geme, faz uma mudança na voz para poder dar um calor a mais na música, porque nós perdemos a alegria do altar, meu irmão e minha irmã. Nós somos ritualísticos, nós somos como esse povo na festa dos tabernáculos, celebrando, lembrando coisas que Deus fez, é verdade, nós lembramos, falamos das coisas de Deus, cantamos às vezes músicas que também cantam salmos, é verdade, nós fazemos isso. Mas a gente faz isso com tanta técnica, nós fazemos isso com tanta precisão, que às vezes nós nos esquecemos do mais importante de tudo. Nós esquecemos daquele que é o próprio culto, nós esquecemos daquele que é o próprio altar, nós esquecemos aquele que é o Senhor dos Senhores, e nós entramos na presença do Senhor como nós estamos, nós entramos à ceia do Senhor como nós estamos, rapidamente, porque temos outras coisas para fazer, porque nós perdemos a dimensão até, sabe do que? Do nosso próprio pecado. Da onde Deus me tirou e da onde Deus te tirou, da onde Deus nos tirou, e mais do que tudo, nós nos esquecemos de quem é Deus. Nós olhamos e nos relacionamos com Deus, cantamos maravilhas sobre Deus, nós falamos de quem Ele é, mas nós muitas vezes não temos o respeito devido àquele com quem nós estamos nos comunicando. Aqui em Isaías 40, no versículo 21, diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Não nos atentastes para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja um igual? Diz o santo: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Quem é o Deus que você se relaciona, minha irmã, meu irmão?
Quem é? É mais um, é mais um apóstolo, é mais um pastor, é mais alguém igual a você. Quem você compara o Deus a quem você serve? Como alguém pode dizer, eu vi o Senhor, eu estive com Ele, mas agora eu estou fazendo outras coisas da minha vida? Como alguém pode chegar à presença do Senhor, alguém abrir as Escrituras e falar a respeito do próprio Cristo, e você odiá-lo, você tentar matá-lo como aqueles homens que estavam na Galileia com Jesus? Eles olham para Jesus e dizem, não há nada de bom nele, vamos matá-lo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele confronta a minha vida e a sua vida. A morte de Jesus Cristo, triste, como o Mel Gibson fez o filme, às vezes a gente chora lá no filme, é tão emocional, nós gostamos desse emocionalismo, que lindo, choramos, mas ali está claro quem é você e quem sou eu. Todo aquele sofrimento imputado sobre Jesus, tudo aquilo que Jesus sofreu naquela cruz é retrato daquilo que eu sou capaz de fazer. Não é simplesmente o sofrimento de um homem sendo abatido, espancado e machucado. Não, sou o que eu sou capaz de fazer. Sou o que eu sou capaz de fazer a Jesus. Não só a Jesus, mas todos aqueles que Ele criou e disse que Ele ama. Nós somos capazes de maltratar uma criança, nós somos capazes de matar um semelhante, nós somos capazes de destruir as florestas que o Senhor criou, nós somos capazes de ver as nossas florestas ardendo em chama, como agora está o Pantanal, como está a Amazônia, e nós damos risada, achamos engraçado. Os animais morrendo secos, ressequidos do calor do fogo. E nós achamos natural, vida que segue. Nós achamos natural 120 mil pessoas morrerem de Covid. Faz parte da vida, é natural. Como pode? Esse é o homem natural. Esse é o homem que observa as coisas naturalmente. Sou eu e você, a nossa natureza humana. Nós somos capazes de pecar à frente do Senhor. Sabe por quê? Porque esse Deus que nós vemos em Isaías diz que Ele está em todos os lugares, diz que Ele criou os astros, diz que Ele criou a terra, diz que todas as coisas vêm dEle, estão nas suas mãos, e todas Ele as perscruta, tudo Ele conhece, portanto Ele sabe da sua vida. Você diz, eu vou fazer um pecadinho aqui que ninguém vai ver, mas Deus vê, Deus te contempla no seu pecado. Você imagina uma criança pequena dentro da sua casa, ela quebra alguma coisa na sua frente e ela diz, não fui eu, não fui eu. Não fui eu. Quantas vezes nós pecamos na face do Senhor, Ele nos observando e nós dizemos, Deus, não foi bem assim. Deus, depende do seu ponto de vista. Com quem você compara o seu Senhor? Com quem você compara o seu Senhor? Mas como esses homens aqui, nós vamos entrando no ritual, ele é emocional, ele é gostoso, ele é bacana, e a gente vai se empolgando, a gente se empolga com essa vida, mas Jesus olha para mim e para você e diz que não há nada em nós, não há nada em nós, porque todos nós pecamos, todos nós, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele mesmo nos perdoa os nossos pecados. Ele toma sobre si, Ele diz assim, você merece todos os males, você merece morrer aonde você está, na condição que você está, você merece. Mas Ele diz assim, eu por amor, eu me dou a você, eu por amor, eu me coloco no seu lugar, eu vou livremente ao teu encontro, eu vou livremente até você, e me entrego na cruz, porque você não pode fazer justiça. Você não tem condições de perdoar os seus pecados. Você não tem condições de arbitrar contra você mesmo ou a favor de você mesmo. Por isso, Deus Pai, Deus de amor, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele entrega o seu Filho por você. Mesmo você, como aqueles homens aqui na Galileia, tentando matar Jesus, tentando zombar dele, dizendo, Jesus, o Senhor não é nada disso que o Senhor fala. Mas Jesus fala assim, ainda não é chegado a minha hora, ainda não é o tempo,
mas eu vou me manifestar. Vocês fiquem aí com a sua lei, com a sua tradição, com as suas festas, mas há algo mais sublime. Eu sou aquele que sou capaz de aplacar a angústia do seu coração, arrancar esse pecado que te destrói, tirar de você essas práticas que machucam pessoas que te amam. Somente eu sou capaz de fazer isso, mais ninguém. E é interessante que Jesus, lá em João 4, ele também encontra uma outra mulher religiosa, conhecia a lei, sabia quem ela era, ocupava o seu lugar, estava direitinha no seu lugar, ela vivia direitinho lá no seu canto. E lá em João 4 diz que Jesus encontra com uma mulher samaritana, e aí Jesus vai e pede água para ela, e ela diz assim no versículo 9: como sendo tu judeus pedes águas a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu me darias, e ele te daria água viva. Se você soubesse, pecadora, se você soubesse, mulher que foi gerada em pecado, e em pecado você nasceu, você pediria água viva, você me enxergaria. Mas nós olhamos como essa mulher na nossa tradição, começamos a pensar racionalmente, começamos a pensar como nós podemos elaborar essa informação que a gente recebe. E ela diz assim no versículo 12: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela vai remontar a história, a racionalidade. Eu e você sabemos de tudo, pensamos tudo, só que nós não conseguimos pensar com quem nós estamos nos relacionando. Onde estava você quando o Senhor pôs os fundamentos dos céus e da terra? Onde estava você? Onde estava você, homem e mulher? Onde você se encontrava quando Jesus olhou com compaixão com você, como Jesus estava olhando para essa mulher com compaixão, para aqueles homens da Galileia? Onde estava você? E ele diz assim, no versículo 13, afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Há uma promessa do Senhor. Ele diz assim: os seus rituais, aquilo que você faz todo dia, todas as festas, todos os sóis, tudo aquilo que você celebra, ali a ceia do Senhor, nada disso tem importância se você não beber da água da vida, se você não for encharcado pela minha presença. Será ritual por ritual, será memória do tanque de Jacó. Eu sou agora a água do tanque de Jacó, porque eu sou a própria promessa viva que se mostra para você nesse dia. E ela fica embaraçada: então eu quero beber dessa água. Aqui, esses homens na festa, a celebração, há uma jarra linda preparada para jogar sobre o altar. Ele diz: eu vou ser o altar. O culto que vocês vão pregar agora, aquilo que vocês vão fazer, vocês ainda não sabem. Mas quando eu for para o Pai, eu não vou mais habitar em casas, eu não vou mais habitar em templos feitos por mãos humanas, eu não vou mais ser colocado numa pedra. Não, sabe aonde será o altar? Será dentro de vocês. E esse altar dentro de vocês será a minha própria presença com vocês. A festa será dentro de vocês. Porque quando vocês recebem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, rios de água viva fluirão, e a verdadeira festa começa, porque o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, adentra dentro de mim e de você e diz: vamos celebrar. É tempo de celebrar. É tempo de celebrar que você viveu em lugares de terra seca. É verdade que você viveu em lugares de sequidão e estio, onde você foi machucado, onde você foi ferido, onde você foi esquecido. Mas Jesus lembra você de que você e todos aqueles que foram criados do pó, todos os homens e mulheres nascidos debaixo do sol, foram criados, nascidos em pecado, e nós fomos nos machucando, fomos nos ferindo, fomos nos batendo um com o outro, guerreando uns contra os outros,
E aí Jesus vem na plenitude dos tempos e ele chega e diz: bebe da minha água, vive da minha presença, compartilha de quem eu sou. E eles dizem: não, ainda não é tempo. Se você ler Ezequiel, se você ler Isaías, o Senhor fala das águas vivas, o Senhor fala que o Senhor, do Senhor fluiriam rios de água viva. Vinde todos, diz Isaías 44, vinde todos, vinde, o Senhor faz um convite a todos, bebei da água, que você não vai ter mais sede. Vinde, eu sou a própria água viva, eu sou a rocha que Moisés bateu, eu sou o que sou, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor que está nos céus. Por isso o salmista no Salmo 118 ele diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, me dá entendimento para que eu não viva os dias solto, jogado de um lado para o outro, agitado de um lado para o outro. Mas há uma revelação do Senhor, porque quando ele diz para eles que eles beberiam, quem crer em mim, no versículo 38 do capítulo 7 de João, ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito que havia de vir sobre nós. Ele diz, assim como diz as Escrituras: eu fiz promessas para vocês, eu fiz promessas para vocês, eu coloquei que eu tiraria o coração de pedra de vocês, tiraria esse altar de pedra que vocês acham que é o natural, fazer seus sacrifícios, e agora eu vou colocar no coração de vocês um coração de carne, eu vou colocar o meu espírito, que todas as vezes que nós celebrarmos as festas, que nós sentarmos à mesa, que nós estivermos num ajuntamento solene, haverá sentido e significado, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele será parte da nossa festa. Enquanto vocês espreitam, enquanto vocês olham, vocês só são mais um no meio da multidão. Enquanto vocês participam da festa dos tabernáculos aqui, lembrando as leis, vocês continuam no mesmo lugar. Vocês continuam fazendo as mesmas coisas. Vocês continuam vivendo da mesma forma. E Jesus diz assim: olha, não é o tempo mais disso. Não é mais o tempo de vocês viverem dessa forma. Não é mais tempo de vocês viverem distraídos, correndo atrás das suas próprias coisas, vivendo através da sua própria vontade, querendo viver as coisas que eu já disse para vocês que há muito mais para vocês viverem. Porque se vocês tiverem um rio de água viva dentro de vocês, vocês experimentarão a verdadeira vida, e essa verdadeira vida vai saciar vocês. Todo esse desespero, todo esse cansaço, toda essa angústia, toda essa ira, tudo isso que provém do teu coração distante de Deus, ele vai ser agora retirado. E a minha paz, a minha presença, a minha missão, o meu consolo, ele estará com você todos os dias. Eu darei uma alegria a você que ninguém pode tirar. O mundo não tira, as circunstâncias não tiram. É verdade que tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós estamos celebrando nesses dias, é para tentar trazer um elan, trazer uma alegria. Até a religião, vamos ver se a religião me dá um up. Não, meu irmão, religião é mais uma religião. Por isso Paulo fala na mesa da ceia: examine-se, veja se você não é apenas um cumpridor de tarefas, se você não é mais um desses como aqueles judeus que olharam, viram Jesus e disseram: ele não tem parte comigo, eu estou esperando ainda aquele que virá. E é interessante que você vai percebendo que é chegado o tempo da Páscoa, e Jesus vai falar com eles, Jesus vai contemplá-los, e diz assim no capítulo 13 de João: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 6 meses depois da festa dos tabernáculos, onde Jesus diz: se você beber de mim, se você beber da minha água, eu vou enviar o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. É promessa. Olha lá em Isaías, olha lá em Ezequiel, olha lá em Joel, olha lá em Zacarias. Eu fiz promessas e eu estou cumprindo. E portanto, 6 meses depois da festa dos tabernáculos, tinha gente querendo matar Jesus, tinha gente espreitando, tinha gente conspirando contra Jesus. E Jesus, mais uma vez, pedagogicamente, como nós vimos lá na ceia,
Pedagogicamente, Jesus senta com seus discípulos e diz: contempla, examine-se, olhe, porque é chegado o meu tempo. Agora sim é chegado o meu tempo. Por isso eu estou me reunindo com vocês, me sento à mesa com vocês. Você leia aqui Jesus, antes de comer o pão e o vinho com eles, que anunciando a sua morte, aqui no capítulo 13 de João, ele diz que ele, depois de ter lavado os pés, a água vem para lavá-los, a água vem para purificá-los, porque é o próprio Cristo, é o Verbo encarnado, é a palavra que nos limpa. Ele vem no meio deles e celebra a Páscoa, celebra a festa, porque naquela festa há a presença dele. E ele diz: é chegada a hora em que vocês já não vão mais ter com vocês. Eu vou voltar para o Pai. Mas enquanto isso, aprendam de mim, entendam, não é o ritual pelo ritual, não é a Páscoa pela Páscoa, não é a festa dos tabernáculos pela festa do tabernáculo, não vai ser a ceia futuramente de vocês simplesmente fazerem a ceia, mas vocês vão fazer em memória de mim, anunciando a minha volta. Mas vocês vão fazer isso porque vocês vivem a minha vida em vocês. Por isso ele fala assim para eles: aquilo que eu vos fiz, façai a outros. Façam a mesma coisa. Façam aquilo que eu fiz. Eu estou ensinando vocês a fazer. E aqui poderíamos continuar em João, mas eu gosto da narrativa de Lucas, quando Lucas fala da morte de Jesus, porque Jesus sabia que era chegado o tempo dele. Jesus sabia muito bem os tempos, o Cronos e o Kairos. Ele sabia a plenitude dos tempos, porque ele não veio, ele não irrompeu na história por acaso. Não foi simplesmente que o Senhor gerou numa mulher dores de parto e fez que ela parisse o Salvador, porque ela quis, no dia que ela quis. Não, foi no tempo excelente, na plenitude dos tempos. A promessa nasceu, e essa promessa nasceu com destino e propósito, e o Senhor diz para eles: eu agora vim, eu sei que eu tenho algumas coisas para fazer, e enquanto eu estou sobre a terra, eu quero contar para vocês que eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho. Eu quero dizer isso para vocês pedagogicamente. Por isso Jesus usa vários elementos naturais das nossas vidas para nos levar à compreensão mais profunda daquilo que ele tinha para nós. Lembra lá Isaías: Senhor é alto demais, o Senhor é profundo demais, nós não podemos entender se ele mesmo não se revelar a nós. E ele se revela nas coisas simples, como naquela festa dos tabernáculos. Mais uma oportunidade Deus deu àquele povo, Jesus na pessoa de Jesus ali, dizendo para ele: se você tem sede, se você está desesperado, amargurado, se você não tem sentido e propósito para a sua vida, beba de mim, usufrua da minha presença. E eles olham e contemplam e dizem: ainda não, isso ainda não é, ainda virá o nosso Rei dos Reis. O Rei da festa estava com eles, eles disseram: ainda não é chegada a nossa hora. Mas aqui Jesus diz: é chegada a minha hora. E no capítulo 24 de Lucas diz que assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões de vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? O Senhor prometeu para vocês que ele morreria, mas que ele ressuscitaria. Por que vocês vêm buscar entre os mortos? Por que a sua religiosidade, por que aquilo que vocês pensam na sua racionalidade não as permite enxergar o sobrenatural? O Senhor dos Senhores, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Por que vocês continuam buscando entre os mortos aquele que vive, a promessa viva? Por que vocês continuam? Depois no versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia 2 deles estavam a caminho da aldeia de Emaús, e diz que 2 homens estão caminhando tristes, achando que o projeto também tinha acabado. E Jesus vai e diz a eles: pelo amor de Deus, sou eu que estou aqui com vocês, sou eu. Jesus no versículo 24 diz: de fato alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram.
Eles estão com a cabeça bagunçada, porque eles não conseguem compreender as verdades do reino. Eles não conseguem compreender aquilo que o Senhor diz. Vinde às águas, bebei de mim, aprendei de mim, vivei em mim. E ali está sendo concretizado o maior marco da minha e da sua história. Jesus tinha sido ressuscitado. Jesus aparece para eles, o anjo aparece, Jesus aparece, e eles estão com os corações ainda conflitados, ainda divididos, ainda cheio de ritualismo, ainda cheio de coisas. E aí no versículo 44 diz assim, Jesus aparece para os discípulos e diz assim, a seguir Jesus diz: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importa-vos se cumprisse tudo o que de mim foi escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento pela remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunha dessas coisas. Jesus está dizendo assim para eles: eu fiz tudo o que havia sido prometido na lei, nos profetas, em Moisés, nos Salmos, está tudo aqui. Vocês estão vivendo o exponencial de Deus, vocês estão vivendo um momento extraordinário, vocês estão vivendo o extraordinário e tratando o extraordinário como se fosse algo ordinário. Vocês sentaram na última ceia com Jesus, na época da Páscoa, vocês experimentaram as festas dos tabernáculos, e vocês não conseguiram ver que ele diz: eu sou a própria água viva, se você beber de mim, jamais você terá sede. E ele faz uma segunda promessa, ele diz que nós receberíamos o Espírito Santo de Deus, e ele não se esquece das suas promessas, ele não é homem para mentir. E ele diz no versículo 49 de Lucas 24: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneceis, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E você vai perceber em Atos que eles são revestidos de poder, e a igreja começa a caminhar, e a igreja começa a avançar. É isso a história do povo de Deus. Por isso nos sentamos à mesa da ceia, para relembrarmos quem é Jesus. Mais do que relembrarmos quem é Jesus, quem somos nós. Nós somos indignos, nós éramos sujos, nós éramos pessoas desprezíveis nos nossos delitos e pecados, como qualquer homem que você olha sobre a terra e você fala: esse homem não deveria nem existir. É assim que eu e você fomos vistos, era assim que nós éramos percebidos pela santidade de Deus. Nós não valíamos nada e nós não tínhamos nada, absolutamente nada, para entregarmos para Jesus, para que Ele pudesse nos aceitar. Mas o seu amor foi tão grande, a sua paciência tão grande, a sua misericórdia tão grande, que Ele diz: eu vou me entregar, eu vou me fazer justiça por Ele, eu vou lhe tirar desse lodo de lama e perdição, e vou te colocar em lugares altos, eu vou limpar, eu vou lavar suas vestes. Por isso ele fala das águas vivas, ele fala das torrentes das águas, ele fala que nós seríamos as águas vivas. Por isso ele fala lá em Isaías 55: ai, todos vós que tendes sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjar. Inclina os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá perpetuamente, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas por Davi. O Senhor te convida, Ele te convida e diz: vinde a mim, não precisa de dinheiro, não precisa de fama, não precisa de status, vem como você está, vinde a mim, permanecer em mim, porque eu tenho uma aliança perpétua com você. Permanecer em mim, continua na ceia, ouvindo, relembrando, se examinando e esperando o dia que Ele vem nos buscar. Essa é a maneira pedagógica que Jesus usa as festas, usa a ceia, usa as parábolas, uma série de maneiras de nos fazer lembrar que Ele é a água viva. Isaías 44, ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Essa é a promessa para a sua vida, meu irmão. Não é para você ter uma vida medíocre, rotineira,
vivendo as coisas do Senhor como se fossem qualquer coisa, se relacionando com Jesus, com o Deus, o Todo-Poderoso, como se fosse um igual a você. Não, pelo contrário, se você aceitar beber da água que aquele dia o Senhor ofereceu àqueles homens e mulheres e disse que eles nunca mais teriam sede, hoje o Senhor te oferece a mesma água. Ele disse: se você beber de mim, rios de água fluirão do teu interior. E você não vai viver só para você, porque quando os rios das águas do Senhor invadem a minha vida, eles transbordam. E quando eles transbordam, eles começam a matar a sede daqueles que estão em volta de mim e de você. As pessoas não vão ser mais as mesmas, porque se os rios de água viva fluem de dentro de mim e de você, a promessa do Senhor que o Senhor sacia a sede. E se eles não estão sendo saciados, é porque os rios ainda não fluem de dentro de mim e de você. Há um altar preparado, há um altar colocado dentro de você e de mim para a celebração da presença do Senhor. São festas e mais festas na presença do Senhor, porque quando o Senhor está no nosso meio, há alegria, porque Ele é a própria alegria. Por isso ele fala: não precisa comprar com ouro, com prata, com dinheiro. Vinde a mim, todos vós que estão sedentos, cansados, sobrecarregados, oprimidos. São para esses que ele veio. Se você ainda está ocupado, se você tem outras coisas para fazer na vida, você vai continuar como aqueles judeus, como aqueles saduceus, como aqueles homens que estavam no tempo de Jesus. Mais uma festa, mais uma celebração, mais um culto, mais uma palavra exposta. Mas se você é alguém que diz nessa manhã: eu quero, Senhor, rios de água viva, mata a minha sede, limpa-me dos meus pecados, purifica-me, Senhor, de toda a minha iniquidade, tira toda a soberba, arrogância, altivez, autossuficiência de mim, e me limpa, faz-me, Senhor, como o Senhor é. Eu quero ser a sua imagem e semelhança nessa terra. Faz assim comigo. O Senhor diz para você em Isaías 58, versículo 11: o Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e chamará reparador de brechas. É isso que o Senhor quer fazer com você. Levar água aos sedentos, como aquela mulher no poço, aquela samaritana, como o cego no poço de Siloé, como tantas outras pessoas. Mas saia do ordinário, venha viver o sobrenatural, o extraordinário do Senhor. Os rios de água viva eu não produzo, a música não produz, o ritual não produz, a liturgia não produz. Sabe quem produz? É aquele que se auto-intitula a água viva, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele fará continuamente você como um jardim regado, mesmo passando por lugares secos, mesmo passando por lugares de aridez, você será uma fonte de água viva. Seja assim na sua vida hoje em 2020, que você seja um referencial de água viva, um poço onde as águas não faltam. Deus muito lhe abençoe, Deus muito lhe entusiasme nesses dias a continuar pregando o Evangelho, a transbordando, porque esse rio não se contém em você, esse rio não é só para você, é para você transbordar. E quando você transborda, diz que o rio vai passando, ele vai curando, ele vai regenerando, ele vai transformando, ele vai trazendo vida e vida em abundância. Que tal você fazer parte desse projeto do Senhor? Ele diz que é chegado o tempo chegou. Enquanto não chega o último tempo, como nós lemos na ceia, nós continuaremos, não fazendo rituais pelos rituais, não cantando por cantar, não lendo a Bíblia por ler, não orando por orar, mas em reverência. Nós estaremos na presença do Santo dos Santos, no Senhor que nos dá a vida, a água viva, que nos permite estar vivos, em profunda reverência, devoção, mas também em profunda celebração da vida que Ele nos oferece no dia de hoje. Louvado seja o Senhor da tua e da minha salvação. Amém.